Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Ficamos felizes de estarmos juntos por mais um dia dessa semana, por mais um domingo, e desejamos a todos as bênçãos de Deus na sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja derramada sobre todos e todas. E estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Já terminamos a carta de Tiago e hoje estamos entrando num tema que gostaria de abordar com vocês. Eu gostaria de falar hoje a respeito dos acréscimos necessários à nossa fé. Acréscimos necessários à nossa fé. Será que devemos acrescentar alguma coisa à nossa fé? Será que a nossa fé precisa de algo mais para que nós possamos viver a nossa vida em Jesus Cristo? Eu estou falando hoje para aqueles que já tomaram uma decisão, aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que creem na proposta da palavra de Deus, que creem que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Eu estou falando para aqueles que estão com a sua fé firmada em Jesus e que dizem que têm fé em Cristo e que vivem a sua vida pela fé em Jesus Cristo. Será que estas pessoas precisam que algo seja acrescentado à sua fé? Será que apenas a fé em Jesus Cristo não é suficiente para que nós possamos viver a nossa vida nesse mundo, para que nós possamos caminhar na nossa vida cristã, que possamos caminhar no nosso dia a dia? Com certeza, nós diríamos que nada pode ser acrescentado à fé em Jesus. Nós não podemos acrescentar outros elementos à fé em Jesus Cristo. Basta só Cristo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, há um só mediador nesse mundo. Portanto, o que poderíamos dizer com relação a acréscimo à fé? Eu gostaria de abordar a passagem que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 ao 11, acompanhe comigo aí, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé, à sua fé, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança,
A perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, aqui o apóstolo Pedro fala de acréscimos à fé. Acrescentai a vossa fé, e aqui ele traz uma lista de qualidades que têm que ser acrescidas, acrescentadas à fé. Vamos então entender um pouco mais do que Pedro está dizendo aqui. Primeiramente, nós vemos que Pedro está escrevendo a igreja eleita, a igreja também, como nós podemos ver na sua primeira carta, ele escreve aos cristãos, aqui diz no primeiro capítulo de 1 Pedro, nos primeiros versículos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aqui está para quem Pedro escreveu esta carta, estas duas cartas: aos escolhidos de Deus, peregrinos e dispersos nas regiões da Galácia, nas regiões da Ásia, da Grécia. E nós vemos aqui, então, que ele escreveu para esses cristãos para que eles permanecessem firmes na fé. E ele disse na primeira carta que a sua fé seria provada. Ela seria provada assim como o ouro passa pelo cadinho, para que ele possa ser retirada todas as impurezas dele, e para que ele pudesse ser mais reluzente e mais preservadas as suas características. Da mesma forma, ele está falando que a nossa fé passa por vários processos e provação para que permaneçamos firmes e fortes, eleitos em Cristo, ou seja, escolhidos por Deus através de Cristo Jesus. Então, Pedro está falando exatamente para estes cristãos, e até ele disse que era uma bênção, era o motivo de muita alegria que eles sofressem por causa de Jesus Cristo, que eles se mantivessem firmes na sua fé em Jesus. Então, Pedro está falando para uma igreja, para cristãos, sobretudo para cristãos que se converteram nessa região, não apenas para judeus, mas para aqueles que nasceram nestas várias regiões e aqueles que foram para essas regiões por causa da dispersão, da perseguição que os primeiros cristãos sofreram. E então ele fala a respeito de se manter firme na fé.
E qual o motivo de se manter firme na fé? Ele diz aqui, nós então podemos ir direto para aquilo que ele diz nos últimos versículos aqui, a partir do versículo 10, ou melhor, do versículo 8. Se estas qualidades estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui, Pedro estava querendo falar para os cristãos para que a sua fé fosse reconhecida no mundo pelas pessoas. E aqui eu gostaria de falar algo. Muitas vezes nós, quando nos convertemos, quando cremos em Jesus, e quando nós abraçamos a fé, há um primeiro momento de muita alegria, de muito entusiasmo, de muita entrega. Há um momento realmente de mudança, de impacto na nossa vida com Jesus, quando nós somos impactados pelo amor de Cristo, pelo Evangelho da salvação, do resgate, quando a palavra de Deus penetra nos nossos corações e nós, ouvindo a palavra de Deus, passamos então por um processo que a Bíblia fala de conversão e de fé. Nós reagimos à graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quando nós somos impactados pelo amor de Deus, então nós nos entregamos a Cristo pela fé. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, a fé é uma reação a esta graça de Deus e, desta forma, ingressamos nos caminhos de Deus. Inicialmente, caminhamos dentro desta novidade de vida. Nós sentimos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que se alguém está em Cristo, faz parte de uma nova situação, de uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas acontece que com o passar do tempo, nós vamos caminhando, nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos intensificando, passamos a viver através da oração, passamos a viver na dependência de Deus, passamos a crer que Jesus Cristo dirige as nossas vidas, passamos a crer que o Espírito Santo entra em nossos corações e desta forma nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Passamos a ter o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, para sabermos como viver, para sermos transformados dia a dia pela palavra de Deus. Isso é o que deve acontecer, isso é o que precisa acontecer. E Pedro nos diz aqui na segunda carta, no versículo 3 em diante, que o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Aqui está profundo e importante aquilo que está escrito aqui, que Deus nos deu em Jesus Cristo tudo aquilo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do conhecimento de Jesus Cristo. Não só aqui ele está falando de um conhecimento, de nós conhecermos a palavra de Deus,
mas nós crescermos e caminharmos no conhecimento da pessoa de Jesus, da essência de Jesus. Como Jesus mesmo nos diz nos evangelhos, quando ele diz assim: vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E assim vocês acharão descanso para as vossas almas. Quando Pedro nos fala aqui do conhecimento de Jesus Cristo, ele está falando exatamente de nós aprendermos a viver a partir de Jesus Cristo e carregarmos o seu fardo e o seu jugo, que na realidade não era apenas aquela canga que ia adiante, que os bois, os cavalos usavam e usam para que possam caminhar junto no arado e no trabalho da terra, mas também nós vemos que essa palavra era aplicada ao corpo de ensino e conhecimento dos discípulos que eles adquiriam, dos rabinos, dos mestres do judaísmo, que transmitiam as leis e a interpretação das leis, e transmitiam a prática da sabedoria, de saber como viver nesse mundo. Mas Jesus disse: vocês estão cansados, sobrecarregados do seu jeito de viver, do seu jeito de pensar, da sua forma de enfrentar a vida, pelo conhecimento adquirido através, então, de outras, das fontes, da forma de ver e de caminhar dentro das Escrituras. Jesus diz assim: eu trouxe para vocês uma forma de visão. E Jesus não veio transgredir as Escrituras, ou torcer ou distorcer, porque Jesus diz: eu vim para cumprir toda a lei. Ele falou que nenhum tio, nenhum ponto, nenhum pingo no i, nada passaria. E ele veio para cumprir totalmente as Escrituras, mas ele veio para aprofundar as Escrituras. Ele veio para nos dar o verdadeiro entendimento das Escrituras. E nós só podemos ter o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e de como vivermos a nossa vida e de como conhecermos a realidade em que vivemos e a realidade desse mundo a partir de Jesus Cristo. Então, quando a palavra nos diz que Ele nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, significa que Ele nos deu tudo o que nós necessitamos. Nenhum de nós está incompleto nesta capacidade de se aproximar e de conhecer a Cristo e de crescer, como o próprio Pedro nos diz aqui no final desta carta, no capítulo 3, dos versículos 17 e 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente não viva uma fé rasa e superficial, uma fé apenas de conceitual, poderíamos dizer, uma fé apenas de que entregamos nossa vida para Jesus e através então das suas ordenanças fomos batizados, hoje frequentamos uma igreja, hoje então caminhamos juntos numa igreja, mas o que nós vemos e vemos muitas vezes é que muitos cristãos vivem uma fé rasa e superficial,
conhecem a palavra de Deus, mas não se aprofundam no conhecimento de Jesus Cristo. Conhece alguns textos, tem alguns textos selecionados, tem algumas passagens, tem alguns temas prediletos, tem cristãos fascinados pela escatologia, o que vai acontecer, as últimas coisas. Tem cristãos que gostam de se aprofundar nas doutrinas e que dizem que temos que conhecer as doutrinas da palavra de Deus. Sim, tudo isso é verdadeiro, mas o que temos que saber é se isso está nos aproximando de Jesus Cristo, se isso está nos trazendo um pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ele nos deu tudo o que necessitamos. O que ele nos deu? Tudo aquilo que é necessário. Não tudo o que queremos, mas tudo aquilo que necessitamos para chegarmos a este pleno conhecimento de Jesus. Ele nos deu o quê? A Bíblia nos diz que quando cremos em Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele nos deu o seu Espírito para que possa nos conduzir. A Bíblia diz que nós temos a unção. Nada nos falta. Nós temos a unção, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a partir do momento que nós cremos, para que nós possamos ter entendimento da palavra. E Jesus Cristo nos diz nos evangelhos que quando ele fosse, ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos lembrar de todas as coisas que foram ensinadas e ditas por Jesus. Mas muitas vezes, mesmo que conheçamos algumas passagens da palavra de Deus, conheçamos textos do Evangelho, conheçamos salmos, conheçamos várias passagens da Bíblia, várias narrativas e acontecimentos, conheçamos histórias dos patriarcas, conheçamos a história de Israel, que conheçamos a história de Davi, que conheçamos várias histórias da Bíblia. Ela faz parte do nosso universo, mas elas nos ajudam no conhecimento e aprofundamento da nossa fé em Jesus. Muitas vezes nós vemos cristãos que são capazes de nos dizer muitas coisas, mas não têm mudança de pensamento, continuam com as próprias atitudes, continuam sem manifestar uma transformação de vida, continuam com a mesma visão do mundo, continuam com a mesma visão das pessoas, não têm raiz, superficiais, rasos, e como diz aqui o apóstolo Pedro, cegos e míopes. Aqui não queremos ofender as pessoas portadoras de deficiência visual. Não queremos aqui ofender pessoas que necessitam da utilização de óculos, assim como eu, para que possam enxergar melhor. Aliás, é interessante, nós temos recursos para podermos enxergar melhor. É interessante, por incrível que pareça, que tem pessoas que necessitam enxergar melhor, mas não querem. Precisam de óculos, mas não querem. Isso é um exemplo e uma ilustração para a vida, para as coisas da vida. Quando o apóstolo Paulo nos fala de cegueira, são pessoas que não querem enxergar, não querem perceber a presença de Deus e tentar entender e compreender os caminhos de Deus neste mundo e na sua própria vida. A direção de Deus através de Jesus Cristo para a sua própria vida. Pessoas que enxergam apenas aquilo que querem enxergar, aquilo que está adiante dos seus olhos. É assim que a palavra nos fala, é por isso que ela nos fala de miopia. Nos fala da miopia. Então, pessoas que vivem míopes, não se aprofundam,
não se aprofundam nas transformações necessárias à sua vida. E dizem que têm fé em Jesus. E parece que tem apenas aquela fé de que ingressou nos caminhos de Cristo, mas parou por ali. É interessante, no livro O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, é um livro muito agradável de se ler, desse pastor argentino. Não sei agora, provavelmente pelo tempo do livro, que foi escrito nas décadas de 70, o pastor Juan Carlos Ortiz já deve ter falecido, me perdoem, eu não sei com certeza, pelo tempo, por idade, não é? Mas o que importa é aquilo que o pastor escreveu a respeito de seguir a Jesus. E é interessante que o pastor Juan Carlos Ortiz, no seu livro, O Discípulo, ele fala a respeito do Evangelho segundo os santos evangélicos. Aquilo que mencionamos aqui, que há cristãos que têm passagens selecionadas e que vivem só dentro do igrejês ou do crentez. É interessante, pessoas que vivem apenas no seu evangeliquez. Elas têm os seus padrões, elas têm o seu linguajar, que muitas vezes não é entendido pelos de fora. Hoje em dia até as pessoas fora conhecem alguns padrões e alguma linguagem dos evangélicos, dos cristãos. E ele fala a respeito disso. Mas ele menciona a respeito de um jovem que chegou até ele e que, como falamos aqui, passou pelo entusiasmo da conversão. E nos primeiros momentos ele ficou com aquela alegria do seu primeiro amor, daquele encontro com Jesus, daquele impacto e da transformação de vida. E aí ele começou a frequentar a igreja, ele começou a devorar a palavra de Deus, a ler. Em menos de um ano ele leu a Bíblia toda e ele se aprofundava no conhecimento. E passado mais ou menos por passando um ano, ele se decepcionou. Ele se entristeceu um pouco e ele foi conversar com o pastor. Ele falou: pastor, eu não sinto mais aquilo que sentia no começo. E ele viu que, por exemplo, ele que estava assim no começo, ele estava sedento de conhecer a palavra de Deus, mas ele disse que nesse ano que ele passou, ele viu cristãos que viviam na igreja por mais de 10, 15, 20 anos e eram do mesmo jeito. E ele ficou um pouco entristecido com isso e não conseguia entender. E ele foi conversar com o pastor e ele disse: são pessoas que eu conheço já há muito tempo e que têm muito tempo de igreja, e muitas dessas pessoas continuam fazendo as mesmas orações, continuam vivendo com os mesmos padrões, do mesmo jeito, continuam, não via mudança, não via aprofundamento nessas pessoas. E aí ele foi compartilhar isso com o pastor. E aí o pastor reconheceu e conversou com ele, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que realmente nós que temos um certo tempo no Evangelho, e principalmente na igreja, eu sou alguém que tem o costume de dizer: eu nasci em berço esplêndido, fui criado na igreja pelos meus pais, meus irmãos, vivemos a nossa vida na igreja e sempre muito felizes de irmos à igreja, desde de pequenininhos. E a gente percebe, e ao longo dessa nossa vida no Evangelho, e essa nossa vida cristã, essa nossa vida de prática na igreja, de participar dos cultos, de todas as atividades da igreja, realmente também nós percebemos isso.
Mas nós percebemos em determinado tempo isso, não somente nos outros, mas nós percebemos com o passar do tempo isso em nós. Eu cheguei a perceber isto em mim. Eu cheguei a perceber que conhecia muito, que participava de muitas atividades na igreja, mas não tinha uma mudança e um aprofundamento significativo na minha vida, no conhecimento e no relacionamento com Jesus. E eu tive uma experiência que me impactou quando eu tinha os meus 18 anos. E quando participei de um acampamento missionário de férias, os meus irmãos, amigos, meu irmão, minha irmã, os meus irmãos vão lembrar disso, quando participamos de um projeto da nossa denominação chamado Promifé, Projeto Missionário de Férias, e nós passamos num treinamento evangelístico no acampamento do Sumaré. E eu, com aproximadamente os 18 anos de idade, participei daquele acampamento com muita alegria, com muita motivação. Ele mexeu muito comigo. E aí o pastor falou: vamos fazer o treinamento, vocês se espalhem aí pelo campo e escrevam o seu testemunho pessoal de vida. Escrevam o seu testemunho e contem o que era a sua vida antes de conhecer a Jesus e o que é a sua vida depois de ter conhecido a Jesus. E aí nós fomos e cada um se espalhou lá pelo campo, eu fiquei debaixo lá de uma árvore e peguei o papel e haviam 3 perguntas e aí eu orei e aí eu li a pergunta e a primeira pergunta: a minha vida antes de conhecer a Jesus era assim. E aí eu li, era assim como? Eu fui criado, cresci na igreja, cresci no ambiente evangélico, minha família era cristã, muito cristã, fui batizado aos 9 anos de idade, mas eu não senti mudanças negativas, significativas que pudesse escrever. A minha vida era assim, antes e depois de Jesus. Aí vem a segunda pergunta. Depois de ter conhecido a Cristo, hoje a minha vida é assim. Aí eu li e fiquei um pouco envergonhado. É assim como? Eu conhecia Jesus, fui batizado, mas eu não via mudanças significativas na minha vida e na minha fé. Eu caminhava na minha experiência dentro da igreja, estava familiarizado com todas as coisas da igreja e, como já falei, participava de muitas atividades, mas interiormente eu senti uma tristeza e, sinceramente, eu não lembro qual é a terceira pergunta, porque eu não respondi nenhuma delas. E aí daí dizia: hoje a minha vida era assim. Eu sei que estas simples perguntas me fizeram orar contrito debaixo daquela árvore, e eu posso dizer que eu tive uma experiência. Eu não necessariamente direi aí a vocês, aqui, a partir desse momento, foi uma experiência de conversão, mas o fato é que naquele momento eu parei para refletir. E eu vi que a minha fé não havia tido acréscimos necessários. Eu não caminhava no aprofundamento do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Conhecendo as palavras, conhecendo de cor, participando de torneios bíblicos que estudávamos um livro da Bíblia e falávamos a respeito, tudo. Eu, no dia a dia, eu senti que faltava, e eu tinha tudo aquilo que era necessário, mas eu tinha que caminhar no pleno conhecimento de Jesus Cristo.
E aqui eu termino, e na próxima semana nós vamos abordar quais são os ingredientes necessários para acrescentar a nossa fé. Quais são as qualidades e os atributos necessários que estão escritos aqui, para que a nossa fé não seja míope, para que nós possamos nos aprofundar na nossa percepção de vida e percepção do conhecimento de Jesus Cristo, para que nós possamos ser reconhecidos com uma fé robusta, uma fé sadia, uma fé saudável, para que nós não nos envergonhemos e para que nós também não envergonhemos o bom nome de Jesus Cristo. Nós que carregamos o nome de Cristo e professamos a nossa fé em Jesus. E eu gostaria de examinar essas passagens, mas eu gostaria de deixar aqui, sim, Pedro fala de acréscimos necessários à nossa fé. Não acréscimos além de Jesus, mas acréscimos que nos aprofundem no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Digamos que sejam suplementos da fé, aquilo que vem a fortalecer e aprofundar a nossa fé em Jesus. Aquilo que faz mudar a nossa vida, aquilo que nos transforma como pessoas, aquilo que nos torna as pessoas que Deus quer que sejamos neste mundo. Para que as pessoas vejam que Jesus governa a nossa vida e que nós sinalizamos na nossa vida o reino de Deus, o governo de Cristo na nossa vida. Então que você possa ficar com essa meditação, possa ler essa passagem e possa meditar no todo aqui que falamos, e que possa ler aqui os ingredientes e os acréscimos necessários à nossa fé, para que nós possamos abordar com maior profundidade, com maior detalhe na próxima semana. E que você possa se colocar sob exame diante de Deus, que você possa procurar examinar na sua vida quais são as mudanças significativas que você teve, que você tem tido na sua fé, na sua vida de fé em Jesus. Você permanece de que jeito? Você tem caminhado, tem progredido na sua fé em Jesus? Ou você diria que está estacionado? Estacionado na sua vida em Cristo? Você diria que a sua vida mudou no aprofundamento das coisas? Você diria que mudou nos seus relacionamentos, na sua forma de se relacionar com Deus, na sua forma de se relacionar com as pessoas, no seu jeito de ser gente? Que fique para a nossa meditação. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer, porque em Jesus Cristo nós temos tudo aquilo que é necessário para chegarmos a um aprofundamento do relacionamento com Jesus, para que nós possamos viver uma vida mais profunda, uma vida mais significativa e uma vida dia a dia transformada pelo amor de Cristo, transformada pela Tua Palavra, ó Pai, transformada pela ação do Teu Espírito no nosso interior, no nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, nós não queremos ficar míopes, nós não queremos deixar de enxergar a realidade que se passa em nós, que se passa dentro de nós.
Senhor, nós não queremos ser infrutíferos e improdutivos. No nome de Jesus, nós queremos produzir frutos de salvação, de fé em Cristo, frutos que sejam revertidos para Ti. Nós queremos manifestar o fruto do Teu Espírito na nossa vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nos perdoe e no nome de Jesus ajuda-nos a refletir, a enxergar, a tentar entender, a buscar com todo o empenho do nosso coração acrescentar à nossa fé tudo aquilo que é necessário para que cheguemos ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus e sobre toda a humanidade, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e estaremos aqui na próxima semana, se Deus assim o desejar. Amém.